Bom dia, meu nome é Eduardo e esse é o vlog Nerd Financeiro, onde eu explico tudo sobre dinheiro, decisão, contabilidade, controladoria, finanças e economia, me preparando para a prova de CMA. Hoje eu vou abordar os drivers, o que é um driver e o que é um cost driver, né? O driver, se você for escrever em português, ou ainda direcionador. Um driver é um fato ou um evento da sua empresa, do seu ramo de negócio, que causa receitas e custos, que causa talvez lucros. Existem vários tipos de driver, tá? Existem os cost drivers, os drivers de custo, aqueles fatores que levam a custos, os revenue drivers, que levam a receitas, e também, é claro, os profit drivers, que levam a lucros. Então, os drivers são fatores típicos de um ramo ou típicos de uma empresa que causam os custos e receitas e que, portanto, mantêm uma relação matemática com esses custos e receitas. E assim são bastante úteis para as previsões e são também usados pelo custeio ABC para fazer uma interpretação do passado da empresa. Mas hoje eu não vou falar sobre o custeio ABC. O driver é muito importante para o custeio ABC, mas eu vou me focar no próprio conceito de driver. O ABC seria muito complicado para eu explicar aqui rapidamente. Então, ainda não ficou claro para você. Vou te dar um exemplo de driver. Se você tem, por exemplo, uma empresa de logística, você tem um caminhão e você está fazendo uma previsão. Você quer ter uma previsão de custos para um serviço que você vai fazer com o seu caminhão e daí você quer precificar esse serviço para o seu cliente, né? Então, o que você pensa quando você quer descobrir esses valores? Você pensa no driver da logística, no driver do caminhão. Qual o driver do caminhão? No caso é a quilometragem. Pensa só, a quilometragem define, por exemplo, quanto de lubrificante você vai gastar, quanto do pneu você vai gastar, define quanto do caminhão você vai gastar, outras coisas além do pneu, a gasolina, né? Tem outros drivers símiles à quilometragem nesse caso, mas vamos simplificar. A quilometragem também te diz quanto de pedágio você vai gastar, né? Quanto mais quilômetros você andar, por mais pedágios você deve passar, né? Então, deve ter ficado claro para você que a quilometragem é um fator que causa custos, né? Os custos acontecem numa dada relação matemática com a quilometragem, né? Então está aí um exemplo de um driver de custo. Então, dependendo com a quilometragem do serviço que o cliente quer, onde ele quer que você entregue esses produtos, dependendo da distância, é que você vai precificar. Então, esse é um exemplo bem claro, mas eu tenho outros exemplos também, tipo construção civil. Construção civil, você vai construir um prédio, o que o construtor e incorporador pensa? Ele olha o terreno, ele pensa em certas coisas como quantos andares eu posso construir, né? Qual é a tipologia desse bairro, né? Classe alta, classe baixa, né? E esses fatores que podem ser quantificados, simples, né? Como quantos metros eu vou construir, quantos andares eu vou construir, né? Eles, para um incorporador experiente, já ajudam a interpretar, né, essa oportunidade, já ajudam ele a saber aproximadamente quanto de receita, quanto de custo ele deve ter, né? E assim vai, tem várias outras, cada indústria tem o seu driver, né? O driver, não existe um livro que te diga, que te liste todos os drivers. Você não vai aprender driver lendo livros, você vai aprender driver trabalhando na prática, né? Entendendo o seu mercado. E às vezes a sua própria vantagem comparativa é que você conhece bem os drivers
da sua indústria, enquanto os outros não entendem eles tão bem, né, de uma maneira tão direta, né? Então, imagino que já está claro para você o que são drivers. Vou repetir a definição abstrata. O driver é um fator, um evento, algo na sua indústria ou na sua empresa que é causal, é um evento físico, né, que gera custos, receitas e, portanto, lucro, né? Então ele detém uma relação matemática com esses valores contábeis, né? Às vezes um driver você pode aprender ele simplesmente estando no negócio, né? É algo com common sense você já entende. Outras vezes você precisa ser um engenheiro para entender um driver, né? Então o driver estaria mais, vamos dizer assim, para a engenharia da coisa, para a engenharia do negócio, e dessa forma ele estaria informando a contabilidade. Ele te ajuda a informar a contabilidade, né? Por exemplo, eu conheço um sujeito que ele faz instalações elétricas em prédios que estão em construção, né? Então, qual o driver dele? O driver dele é o número de pontos, né? Pontos elétricos. O ponto elétrico é onde você coloca a tomada, onde você coloca as lâmpadas também, né? Então, esse sujeito, a partir do número de tomadas e a partir do número de lâmpadas que o prédio vai ter, ele sabe quantas horas de funcionário dele devem ser gastas, então ele sabe os salários que ele vai pagar para os funcionários dele, ele tem uma noção dos conduítes, que são os canos que passam, né, por dentro da alvenaria, por dentro dos muros do apartamento, então ele tem uma noção dessa metragem dos conduítes, então ele sabe quanto ele vai gastar em conduíte, quanto ele vai gastar em fios de cobre, né, e quanto tempo ele vai gastar para fazer esse serviço, né? Então o driver dele é a tomada, né? Então a noção de driver é muito relevante e muito interessante, né? Enriquece muito a contabilidade esse conceito de driver, né? Um contador gerencial, um controller sem uma noção de driver é simplesmente um cara que está coletando informações sobre fatos financeiros que já ocorreram, né? Ele perde muito poder previsivo e muito poder interpretativo se ele não conhece os drivers, né? E uma coisa que eu acho bastante interessante é que é possível você gerir o negócio contabilmente bem feito sem saber sobre contabilidade, mas conhecendo os drivers. O que eu estou querendo falar com isso? É o seguinte, nas faculdades de finanças, contabilidade, nos livros de economia, parece às vezes você tem que montar todo um modelão, né? Uma planilha extensa com conceitos complicados para entender se você vai ter lucro no seu negócio, né? E de fato é bom fazer, né? Mas um empresário experiente, e a maioria dos empresários não sabe nada sobre contabilidade, o empresário experiente se baseia no driver. E o driver por si só, ele garante aproximadamente que a contabilidade vai ser boa. O empresário, o que ele faz? Ele geralmente é um engenheiro, geralmente é um cara que aprendeu as técnicas dele na prática, né? Ou alguém que presta um serviço. E ele não sabe de contabilidade, mas ele fez o serviço uma vez, ele viu que deu lucro e ele viu quais são os fatores principais que levaram ele a ter mais ou menos custos, mais ou menos receitas. Então, cara, mesmo não tendo um modelo todo bem feitinho, todo perfeitinho, todo registrado de contabilidade, ele sabe os drivers, e os drivers são o mais importante. Os drivers são o mais importantes. Então, ele, a cada projeto dele, a cada ano que ele vai trabalhando, ele vai se focando em aprimorar os drivers e vendo na prática, empiricamente, se os drivers continuam tendo aquele efeito que ele imaginava que tinha sobre os resultados, né? Então, isso explica, acho muito importante, porque muitos empresários desconsideram completamente o valor da contabilidade, mas na verdade eles estão se atendo a um conceito que a contabilidade hoje compreende e explica, né?
eles trabalham sobre os drivers e assim acabam trabalhando sobre o lucro, né? Agora, é claro que um controller com uma formação boa, ele não vai ter uma visão dicotômica, né? Ele não vai nem buscar aqueles modelos clássicos da contabilidade sem os drivers, nem buscar trabalhar só drivers. Ele vai fazer uma mescla desses dois, interpretar situações de acordo com isso, né? Então, pessoal, essa ideia de driver, né? Essa importância da ideia de driver, esses são alguns exemplos e eu acho que é um conceito simples, né? Imagino que eu tenha coberto a contento. Se ainda resta alguma dúvida do que seja um driver, por favor, faça a pergunta aí abaixo, né? Nessa própria página do YouTube, pode perguntar mais sobre driver, o que não tiver ficado claro, eu vou responder para vocês, né? Então, pessoal, obrigado. Subscrevam ao meu canal, né, o Nerd Financeiro. Entrem lá no Facebook e curtam a página, né? Que lá na página do Facebook eu vou adicionar muito mais coisas, né? Comentários, né? Tirar mais dúvidas, botar outros vídeos de outras pessoas lá também. E é isso, estamos aí, vamos continuar com esse programa, com vídeos mais curtos sobre esses conceitos. Até a próxima!